Fala pessoal, bem-vindo a mais um Demian Maia Podcast. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva ou ouça nos aplicativos todos de podcast. Como eu falei semana passada, está tendo uma repercussão muito boa, muito legal. E hoje eu tenho uma presença especial, é o professor Demétrio Guadanin, tá certo, Demétrio? Tá certo. Ele é professor de ecologia da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especializado em manejo de flora, de fauna. Vocês sabem que isso é um assunto que me interessa muito, né? Eu já trouxe aqui outras pessoas relacionadas a meio ambiente, então espero que vocês gostem aí. E Demetrio, eu acho que eu cometi um erro aí, não é especialista em manejo de fauna e flora, né? Talvez em fauna. Tô certo ou não? Falando fora, eu tenho trabalhado com ambos. Aham, aham. Você é professor de ecologia. Professor de ecologia. Dentro da ecologia, eu tenho trabalhado com ética ambiental Uhum, e com conservação da biodiversidade, uhum. mas a minha história principal e como eu cheguei na conservação e na ética é a partir de questões bem aplicadas mesmo, né? Mais focadas em gestão. Né? Então, Uhum, são uhum. problemas ou econômicos ou ambientais que precisam assim de uma ação mais imediata. Você sabe, eu dei conversando com o pessoal aqui, um deles, não sei se você conhece, é o Leandro Silveira, do Instituto Onça Pintada, que tem um trabalho muito interessante na área ali de Goiás e tal, e ele me tirou alguns. Eu gosto sempre de conversar com pessoas que elas te trazem uma visão fora do clichê, né, do lugar comum. E a gente começou a falar de manejo. E ele me deu uma visão muito interessante, assim, de várias coisas, né? Porque ele trabalha com o negócio da onça pintada, né? Da preservação dela. E falando, por exemplo, uma coisa que eu não sabia, né? Que ele falou que para ele é mais fácil, às vezes, fazer a preservação trabalhando com grandes agricultores do que com pequenos, né? Porque o grande agricultor, ele falou que às vezes todo mundo acha que é o vilão, ele tem uma área gigante, ele consegue, como ele tem muito gado, esse tipo de coisa, se ele tiver, por exemplo, a onça for lá e matar alguns gados, mas você fizer uma parceria com ele, de dar algum selo de qualidade ali para ele não matar a onça, é mais fácil do que às vezes você ter um pequeno agricultor que, se a onça mata ali 3 gados dele, ele tem um prejuízo enorme, ele vai parar tudo para matar aquela onça. E a gente, eu estou vendo agora aqui em São Paulo, principalmente, está começando a aparecer até na Grande São Paulo bastante onça parda, né? E tudo isso tem a ver com manejo, conservação, que acho que são termos bem pouco. As pessoas conhecem o termo, mas não entendem ainda direito. Você podia falar um pouquinho disso? O que é manejo, o que é conservação? Vamos, depois a gente toca um pouco na questão das onças e dos agricultores também. Aham, Assim, aham, vamos embora. o manejo cada área de conhecimento define os termos e tem o seu jargão meio próprio, né? Então, assim, Uhum, na minha área, a expressão manejo, ela é a mais genérica delas para uhum, o tratamento de qualquer questão ecológica aplicada. E aí o manejo ele tem três braços. Então, assim, um deles é a conservação. Então, na conservação, o teu objetivo é resgatar uma espécie, uma população ou uhum, um habitat de uma uhum, situação de ameaça. Mas tem os outros dois enfoques, né? Então, um deles é o controle. Então, às vezes, a gente não está interessado em conservar uma espécie, mas a gente está interessado em que ela diminua de abundância, porque ela está causando um dano. uhum, Um dano ambiental, como uma espécie invasora, por exemplo, pode ser um dano econômico. E, né, como, sei lá, roedores nas áreas urbanas, pombas, né, esse tipo de uhum, situação. Então, pode ser conservação, pode ser controle, ou pode ser o uso sustentável. Né? Então, a gente está uhum. interessado em extrair um rendimento a partir da exploração de um recurso biológico. Então, pode ter esses três vieses, né? Ou a conservação, ou o controle, ou a obtenção de um rendimento de forma sustentável. Uhum. Eu trabalho com essas três frentes. Tá. E qual que é a diferença entre preservação e conservação?
Ah, isso dá bastante confusão. Aí É. também, né? E a primeira coisa que você tem que lembrar é que, de novo, as pessoas são livres, né, para definir esses conceitos Uhum, como lhes parece mais conveniente na sua área. Mas dentro de cada área tem os seus jargões mais ou menos pré-definidos. Então, assim, dentro da biologia da conservação, a gente diferencia a preservação da conservação pela postura, e essa postura é fundamentalmente ética, né? É como as pessoas veem o mundo. uhum, Então, na postura preservacionista, a ideia é você manter áreas intactas, com a menor influência humana. E, uhum, dentro de uma visão de que a influência humana ela é sempre negativa, então é a ideia do impacto. uhum, Bom, se a presença humana é entendida nessa perspectiva do impacto, então o que você quer é eliminar esse impacto. Isso significa tirar a influência das pessoas, tirar as pessoas daquele lugar. Então a ideia é um pouco policialesca, sabe? É botar uma cerca e um uhum, guarda, né? Aqui uhum, ninguém entra, aqui ninguém toca, aqui ninguém tira. Então essa é a ideia da preservação. A ideia da conservação ela é mais complexa um pouco. Ela não entende a presença humana só nessa perspectiva do impacto negativo, né? Entende assim essa relação com a natureza como multifacetada. Então assim a gente tem necessidade desse contato com a natureza. A natureza proporciona benefícios, a gente precisa dela, assim como ela precisa da gente. Tem muitas áreas que sem presença humana, hoje, na situação em que elas se encontram, elas tendem à degradação, não à conservação. uhum, E a uhum. presença humana, Verdade. ela é assim, ela tem um sentido duplo, né? Ela pode ajudar a conservar a natureza e a natureza ajuda a gente também, né? Uhum, E então a presença humana não tem que, ela tem que ser administrada, né? Não retirada. uhum. E essa é a visão diferente, né, entre os conservacionistas, no sentido mais estrito, e os protecionistas, no sentido mais estrito. Uhum. Você sabe que eu vejo, Demetrio, desde criança, né, eu cresci muito, meu avô tinha uma chácara aqui perto de São Paulo, e indo para o meio do mato, e o pessoal que trabalhava lá ia para o mato, às vezes, para caçar, ou para pescar, ou para fazer as atividades lá que o pessoal das comunidades ali faziam, né? E eu acompanhava, eu sempre gostei de pescar desde novo, e, e eu vejo, cara, que as pessoas que têm essa relação, né, com a natureza, elas estão muito mais e conhecem mais e estão lá dentro, são muito mais propensas a conservar aquilo de alguma maneira, né? E às vezes eu vejo uma desconexão muito grande da pessoa que não tem esse contato, seja por meio de um turismo ecológico, de uma pesca, como eu gosto de fazer, esse tipo de coisa. E acho que acabam tendo algumas ideias, pelo menos no meu ponto de vista, um pouquinho fora da realidade, assim, do que é conservação. Então, viajando para fora, assim, eu vejo como é que a conservação é feita, é bem diferente do que é feito no Brasil. Eu vejo no Brasil mais essa tendência, não sei se você concorda comigo, de cercar um lugar e não deixar ninguém entrar, né? Sim, a postura brasileira dominante, né, é a protecionista. E Uhum, isso tem razões históricas aí, a gente pode até discutir isso, se for o caso, claro. mas sim, essa postura, de certa forma, assim, todo mundo no planeta foi protecionista em algum momento. E, Uhum, a proposta conservacionista ela é mais recente e não se estabeleceu ainda, né, como pensamento dominante aqui no Brasil. E uhum, atualmente, uma das dificuldades disso é que, claro, o Brasil é um país é, predominantemente urbano, mais de 80% da população é urbana. uhum, Então, assim, vive bastante alienada, né, dessas relações diretas com a natureza. uhum, A relação com a natureza ou ela é mediada pela máquina, né, então é via internet, né, quer dizer, uhum, que é o que já é uma alienação, né, uhum. então forma uma ideia assim mais idílica, né, ou Romantizada. então assim essa alienação é difícil você construir uma visão coerente distanciado dessa forma.
O que não quer dizer que quem esteja lá em contato direto seja intrinsecamente, naturalmente conservacionista. Não. Não, de forma alguma. Essa Isso também seria pessoa romantizado, né? Falar isso, né? não tem romantismo. Então, assim, essa Ah, pessoa ela vive os dois lados que esse convívio com a natureza proporciona, né? Ela é fonte de recursos e ela é ameaça ao mesmo tempo. Né? uhum. Então, assim, tem peixe, mas tem cobra, tem escorpião, tem seca, tem cheia, Tem né? onça, né? Tem onça, a onça é bacana, é bonita de tirar foto, mas ela come o gado. Então, Aham, assim, essas duas dimensões, elas existem, não tem como separar. A natureza não tem só um lado, né? Não é nem só uhum, boa, nem só má. E o que é bom uhum. e mal depende muito da perspectiva individual também. Né? E, e me diz uma coisa, é, a gente, agora falando um pouco de manejo, por exemplo, a gente tem algumas questões no Brasil, né, por exemplo, espécies invasoras, vamos dizer, o javali é uma espécie invasora, então a caça dele é liberada para esse tipo de controle. Mas eu conversando com uma pessoa que mexe com isso, um cara de biologia, ele falou que só a caça não adianta, né? A quantidade é muito grande, teria que ter mais controle ainda, de repente, um controle do Estado tal, para controlar, porque eles acabam desequilibrando muito, né? O javali ele veio da Europa, né? Para a galera que não sabe, explodiu a população aqui, trouxeram ele fugiu, se misturou com o porco também, e aqui, pelo menos no estado de São Paulo, ele é um problema grande, não só para o agronegócio, que quando você fala isso, a pessoa que já tem aquele viés de preservação vai falar, ah, não, mas o problema é deles que o javali que está na natureza tal, mas até para a própria natureza, né? Eu vejo que eu estava conversando com essa pessoa, ela falando até para fonte de água, essas coisas, eles pisoteiam muito e acabam prejudicando o resto do meio ambiente, todos os outros bichos, acabam outros bichos tendo passando necessidade, sede, não sei quem. Então é uma questão mais complexa do que parece, né? Ah, sim. Eu tenho trabalhado com javali também, Aham. e tem alunos meus trabalhando nisso, já publiquei alguma coisa. E a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando vai pensar em controle é que assim, não existe espécie praga. Né? Uhum. Assim, bom, existe uma população, ou às vezes não é nem uma população, é um indivíduo, né? Como, sei lá, tubarões, por exemplo, né? Às Uhum. vezes tem um tubarão lá que come uma pessoa, né? Uhum. Mas, assim, isso não justifica sair matando todos os tubarões. Lógico. Às vezes Aham. é um indivíduo que desenvolveu essa cultura, né, Uhum. de atacar presas humanas, né? Então, assim, às vezes é um indivíduo, às vezes é uma população, nunca é a espécie. Uhum. E essa população ou esse indivíduo, ele está causando um dano. Quer dizer, assim, a nossa cabeça tem que estar focada no dano, né? Qual é o problema? Então, assim, bom, o javali está causando. O javali é uma espécie praga? Não. Né? Assim, qual é o problema? O problema é a água, né? E tá Uhum. bem. Então, assim, está faltando água, mas aí a gente vai olhar para a falta d'água. Uhum. Certamente a falta d'água vai ter várias causas, entre elas o javali. Quer dizer, se a gente Uhum. olhar para a água, né, que é o problema, em vez de olhar para o javali, talvez a gente se dê conta que a gente não deva começar esse esforço de ter água em abundância pelo controle do javali. Talvez exista uma outra ação que seja mais Uhum. importante do que essa, Uhum. Uhum. né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Assim, a gente tem que olhar qual é o dano, afinal de contas, ou qual é a nossa meta, qual é o nosso objetivo, né? E, Uhum. e qual é a melhor forma de alcançar esse objetivo. Uhum. E é por isso que, às vezes, a ideia, né, de sair controlando e matando, ela é infrutífera, porque, na verdade, ela está fora do foco do que seria a nossa meta. Provavelmente a pessoa nem parou para pensar o que ela pretende com aquilo, né? Uhum. Uhum. E acaba tendo uma ação que é fora de foco. É um Você, esforço você, perdido. você fez trabalho com javali? Que você fez Eu, com javali? eu já estudei a dieta dos javalis aqui no sul, e a gente tem acompanhado a expansão da população também. E agora está começando eu estou desenvolvendo um protocolo para monitoramento desses efeitos, focados especialmente na biodiversidade, nas unidades de conservação, e que é uma grande lacuna, né? Então, assim, os problemas econômicos, eles são mais ou menos evidentes, mas os problemas ecológicos, esses são mais invisíveis, né? Se a gente não tomar alguns cuidados para medir, eles podem passar desapercebidos, né?
A gente pode conjecturar uma magnitude que pode ser maior ou pode ser menor. Uhum. Então, tem que medir isso com mais cuidado. Então, a gente está preparando um protocolo, né, para fazer esse monitoramento. E o manejo, né, não é necessariamente só matar, né? Eu estava conversando com essa pessoa também, ela falou que eles fazem um estudo ali, um manejo, começando a fazer acho que de queixada, na área do centro do Brasil, e diz que, como o Brasil é um país continental, eles têm muita queixada lá, né, que é o um dos porcos do mato que a gente tem no Brasil, e eles estão capturando algumas que o ideal seria, ele estava falando, soltar em lugares do Brasil que ela foi quase extinta já, né? Então pode ser esse tipo de manejo também, né? Pode. Assim, a ideia de matar é a mesma coisa com barata, mosquito, rato, né? Então, Uhum. assim, essa ideia de fazer o controle através da mortalidade, ela é bastante intuitiva. Mas frequentemente não funciona, ou pelo menos não funciona isoladamente, assim, só essa atitude. Uhum. Porque, de um modo geral, as espécies que tendem a se tornar problema, né, que se tornam muito abundantes, entre outras razões, é porque elas têm uma taxa de crescimento elevada, são espécies muito férteis. E a taxa de crescimento, ela é proporcional à abundância. Quanto mais abundante, menos cresce, porque começa a enfrentar problemas de escassez de recursos, de competição por recursos. Uhum. Quando a população é pequena, diminui de tamanho, a taxa de crescimento aumenta, né? Porque ela está numa condição de sobrar recursos. Uhum. Então, à medida que você mata, você coloca a população numa situação que, para ela, em termos de crescimento, é ideal. Aumenta a taxa Uhum. de crescimento, porque coloca ela Entendi. numa posição de que ela está num ambiente sobrando recursos. Uhum. Né? E aí cresce de novo, aí Aí é cresce de assim. novo. Né? E, É, assim, à medida que a população diminui de tamanho, o esforço de mortalidade tem que aumentar. Só uhum. que quando a população diminui, começa a ficar mais difícil encontrar os indivíduos. Matar os Uhum. primeiros é fácil, né? Uhum. Uhum. Então, assim, é uma conta difícil de resolver. Vai ficando cada vez mais difícil à medida que a população diminui. E Agora, acaba que muitas vezes isso não funciona. uhum. Agora, fazendo aqui o advogado do diabo, eu sou um cara que, porra, ama a natureza, tá sempre lá. Como eu falei, eu gosto de pescar desde novo e a pesca amadora no Brasil é bem regulamentada. E indo para fora, eu vejo a caça sendo regulamentada lá como uma forma de controle, como você falou, é manejo e também, né, da pessoa amadora, né, óbvio, não a profissional, da pessoa ter esse contato com a natureza, esse tipo de coisa, independente da visão de cada um. Você acha que isso lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, pelos os argumentos que eu vejo das pessoas aqui, funciona, né? Como preservar, conservação de espécies, essas coisas. Você acha que é interessante isso ou não? Olha, eu, da minha perspectiva, né, como manejador, Uhum, eu procuro evitar posições pessoais, né? uhum, E, uhum, assim, eu reconheço que a caça é um direito, né? Assim, uhum, não sou eu que vou julgar isso, né? E eu reconheço que a sociedade, considerando que esse comportamento é legítimo, uhum, é possível viabilizar ele. Assim, essa caça desportiva, amadora no Brasil, ela não se desenvolve, não existe por várias questões. A primeira delas é justamente essa visão protecionista, né? Então, assim, essa ideia de que a gente não deve tocar nada. uhum, Mas é um pouco engraçado, né? Porque a gente reserva uma parte da natureza que o nosso entendimento é que a gente não deve tocar. A gente não deve tocar nas onças, por exemplo, né? uhum, Mas tem uma outra parte da natureza que a gente olha da forma absolutamente inversa, né? Não, o roedor não merece o mesmo direito de vida, uhum, né? Assim, o roedor, não tem problema de matar ele com sofrimento, né? uhum, uhum, Sofrimento é para cachorrinho, é para gato, é para cavalo, é para onça, né? Aí eu estou preocupado com o uhum, sofrimento. Mas a barata, o rato, não tem esse problema, né? uhum, Então, isso é típico da visão protecionista, ela é meio desequilibrada desse ponto de vista. uhum.
Depois, a gente tem uma tendência aqui no Brasil, que também é histórica, né, de não seguir regras. Uhum. Assim, a população brasileira, historicamente, há 500 anos, vive uma situação em que as leis e a autoridade não é feita para organizar a sociedade e para Uhum. produzir bem comum, né? Elas são feitas para oprimir. Uhum. E, então, há 500 anos que a população enxerga a autoridade e a lei como algo ruim e algo que deve ser burlado, né? Aham. Faz parte da cultura brasileira, né? Aham. De fato é assim, né? A população brasileira vive há 500 anos essa realidade. Então, aqui tem sempre essa tendência assim, de não respeitar a regra, porque parece que a regra é ruim, né? Aham. É difícil estabelecer uma regra para situações complexas, como a caça, por exemplo, Aham. é mais uma situação, não é a única, né, em que as pessoas vão ter essa tendência de burlar a regra. É. Então, isso também dificulta as coisas. É E, verdade, é o negócio, porque a pesca a gente tem ela bem regulamentada, né, no Brasil, né, a pesca amadora. Então, vamos dizer, você vai lá para o Pantanal, tem lá a época que você pode pescar, o jeito. E eu até alguns anos atrás eu era bem, né, pensava muito com muito preconceito no negócio da caça. Até eu ir começar a ir para fora, Estados Unidos, Europa, e amigos meus falaram, Demi, aqui o maior dinheiro de conservação vem da pesca e da caça, vem do controle. Os biólogos são pagos, né? E todo ano a população, eles veem que população pode ser caçada, que população não pode, que população está em perigo, não se mexe naquilo durante anos. E eu conversando aqui uma vez com o Richard Rasmussen, nesse podcast, ele fala, quando você, às vezes, você não regular as coisas, é como se fechasse o olho e falasse façam o que quiser, né? Fechado, porque as pessoas fazem, né? O que você falou, o brasileiro, mas eu mudei muito essa minha visão assim depois de ver fora do Brasil como a coisa acontece e como realmente as pessoas que estão envolvidas no meio ambiente, próprio pescador e que as pessoas têm muito menos preconceito, né? Mas o próprio caçador também, eles em geral são preocupados e estão devolvendo para o meio ambiente de alguma maneira, né? então aí tem três aspectos interessantes, né, nessa tua fala. Então, assim, o primeiro deles é o viés da negação. Então, essa é um viés cognitivo, a gente chama assim, né? Quer dizer, Uhum, uma forma errada, né, da gente enxergar o mundo, que assim, que essa tendência das pessoas acharem que dizer não é uma forma óbvia de se resolver problemas. uhum. E, Não discutir, né? então, assim, você diz não e parece que o problema acaba. Então, se chama viés da negação isso. Uhum. Então, você diz não para a caça, diz não para o aborto, diz não para a droga, né? Seja lá o que for. Tem muito tema polêmico aí, né? Aham. Então, essa tendência de achar que dizer não é a melhor. Resolve. É. Nem sempre é. Pode ser que É. sim, pode ser que não. Mas existe a tendência de achar que é. E o segundo ponto é que, bom, você pesca, né? E então é isso, né? Assim, por que matar o peixe pode e matar a onça não pode? Ou Uhum, derrubar uma árvore não pode, né? uhum, Mas cortar a grama pode, né? uhum, Então, assim, na verdade, cada pessoa tem uma hierarquia de valores na cabeça. As espécies não são todas iguais. uhum. Assim como as pessoas também não são todas iguais, né? A gente valoriza algumas pessoas mais do que outras, né? Isso é genético. É só ver Aham, o quanto você investe no presente de Natal de cada pessoa, que está ali a sua hierarquia de valores. aham, aham. E para as espécies também. Então a gente coloca algumas lá em cima na hierarquia, né? Então elas são quase mitológicas, né? Então você não pode fazer nada, né? E coloca outras lá embaixo, né? Então essas são pragas. Essas você pode fazer qualquer coisa. E entre esses dois extremos estão todas as outras, né? Então a gente implicitamente se autoriza algumas coisas e se desautoriza algumas outras coisas, conforme a espécie. Uhum. E essa hierarquia, ela tende a ser muito sentimental. E nós, biólogos da conservação, também temos a nossa hierarquia. Lógico. Todos têm, mas
o nosso critério tende a ser diferente, né? As espécies, para nós, elas valem mais quanto mais ameaçadas. Claro. E se ela é mais ameaçada, não importa se ela é um inseto, uma minhoca, né? Ou um macaquinho carismático, né? Uhum, Então, a hierarquia, todos temos uma hierarquia. E, uhum. assim, tomar consciência de que hierarquia está na nossa cabeça, né? E como ela influencia nossas decisões, nossas escolhas, é algo bastante interessante. É um exercício bem interessante. Eu acho que as pessoas deviam fazer mais. Você falou uma coisa interessante, por exemplo, o javali, né, que lógico que é um invasor, então, como forma de controle, liberar a caça com protesto. Talvez por ser um porco, as pessoas, né, elas têm ficam um pouco mais tranquilas. Se fosse um cervo, por exemplo, que é o Bambi lá, bonitinho, né, seria mais complicado. E, por exemplo, eu não sei como é que é o caso da rã, que é uma coisa comum, o pessoal caça a rã no interior aqui e tal. Se isso é regulamentado ou não tem regulamentação nenhuma. Ah, não, também não tem, mas é isso, né? Quem é que está preocupado com o sofrimento da rã, né? Mas mas o javali é um mamífero, ele tem olhos, ele tem Já pelo, começa. né? Tem membros, tem orelhas como a gente, né? Ele já é... Essa hierarquia ela é guiada por vários fatores, né? Entre eles é o antropomorfismo, né? Se o Uhum, quanto uma espécie é parecida com a gente. E a partir dessa aparência, né? O quanto a gente imagina que entende os sinais que ela envia. uhum, Né? Então a gente uhum. acha que entende o cão, né? Mas a Uhum. minhoca, ela se chacoalha lá, a gente não entende nada, né? Então ela acaba valorizando menos. Então, esse antropomorfismo ele é bastante decisivo nessa valorização que a gente coloca nas espécies. Não, com certeza. Esse sentimento, por exemplo, se eu tivesse. Eu lembro do meu avô matando galinha. Se eu tivesse que matar uma galinha ou uma ave, para mim assim, não é fácil, mas é muito mais tranquilo do que eu matar um servo que está passando ali, porque vou sentir muito mais. Mas eu acho essa discussão importante, independente do posicionamento de qualquer um, porque faz parte se a gente quer conservar, acho que o meio ambiente, eu acho que a gente ter essa relação, essa discussão é mais importante para quem quer conservar de verdade. Por exemplo, o pessoal fala muito de Amazônia, mas não conhece, não entende problemas, tudo. Eu acho que a gente tem essa discussão e a pessoa se interessar até em ir lá ver como entender os porquês. Acho que você faz um serviço bem maior para a conservação do que só fazer um discurso bonito, né? Ah, é. E discurso não muda muita coisa também, a gente começa por aí, né? Mas Uhum, o mais importante são as atitudes, né? São as uhum, ações. Então, uhum, assim, entender quais são as principais ameaças, se a preocupação é com conservação, né? Então, assim, quais são as principais ameaças? E o que eu posso fazer em relação a elas? E fazer alguma coisa, né? uhum, No caso da biodiversidade, a gente sabe quais são as principais ameaças, né? A primeira, então, é claro, é a perda dos hábitats, perda e fragmentação, é o caso do uhum. desmatamento, né? Então, É. essa é a principal causa. Então, muito bem, né? O que eu posso fazer a respeito do desmatamento? Olha, você pode evitar comprar carne produzida na Amazônia, né? Aham. Pergunta para o açougueiro de onde vem a carne, né? Uhum. Os bifes não são todos iguais. Então, como foi Verdade. produzido o que você consome? Essa é uma pergunta importante. Depois vem Uhum. a contaminação. Então, assim, bom, assim, a gente está preocupado lá com o desmatamento na Amazônia, mas anda num jipão 4x4 dentro de São Paulo, sabe? Uhum. E Uhum. está aumentando a temperatura do planeta. Uhum. Né? Mas aí vai lá subir na árvore para evitar que a árvore seja cortada. Pô, mas lá, né? É verdade. Então, a contaminação, o que eu posso fazer para reduzir a contaminação, né? Bom, você pode escolher os produtos de limpeza que você usa em casa, por exemplo, né? Aham. E essa é uma atitude que protege a biodiversidade, né? A pessoa nem se dá conta disso às vezes, né? Uhum. E Uhum. talvez seja mais importante isso do que se preocupar com o sofrimento de um indivíduo ou outro. É. E, e por aí vai, né? Bom, depois vem, claro, as espécies invasoras são uma ameaça importante, né? Uhum. Mas a espécie invasora é assim, a gente nunca sabe que ela vai ser invasora até ela se tornar invasora. Antes disso, muitas vezes, ela é uma espécie bonitinha, ou né, que você, né, um pet exótico que você resolve trazer porque acha bacana, diferente, né?
Uhum. dá status, né? Vai se exibir para alguém, né? Ou é uma plantinha bonitinha para você colocar no seu jardim, né? Aham, Ou você acha que é a espécie que vai salvar a crise de um modelo agrícola falido, né? Então você vai trazer o javali, né? Vai trazer a aham. braquiária, vai trazer, né? A retor, e acha que uma espécie trazida de outro lugar do planeta vai salvar a agricultura, né? E algumas delas se tornam problemas. Você sabe que eu já acompanhei um cara aqui de São Paulo que é especializado, eu acho que ele é professor aqui da USP também, nessa parte de flora. E ele fala do impacto porque a gente pensa só no bicho, né? No animal, mas ele fala do impacto de plantas exóticas, às vezes na floresta, por exemplo, aqui em São Paulo, na Mata Atlântica, né? E ele falando que como elas são responsáveis por, às vezes, extinguir espécies nativas. E eu acho que isso aconteceu no Brasil também. É engraçado, é curioso que a gente tem o bioma Pampas aí no sul, né, onde você está, que tem vários tipos de graminídeas, né? E os caras trouxeram a braquiária, talvez por densidade nutricional maior, tal, e ela invadiu o Brasil e também acho que ela acabou com um monte de espécie, né? Um fator de perda de biodiversidade. As espécies exóticas invasoras, elas estão na segunda posição em termos de principais causas de extinção. É mesmo? Depois do desmatamento, né? Do desmatamento Aham, da floresta, ou chame de desmatamento se quiser, no caso dos campos, né? Também pode ser usado o termo assim, né? Ou claro. como prefere chamar, né? Perda e fragmentação. Então, primeiro vem o desmatamento, depois vem as invasoras. Aí na terceira posição vem como eu prefiro chamar, que é o uso insustentável. Quer dizer, o problema não é você caçar, pescar, cortar, abater, enfim, né? Mas é quando isso é feito de forma insustentável. Então, é o uso insustentável, né? Quando você extrai da natureza Com mais certeza. a taxa de regeneração daquele recurso. Sem regulamentação, sem controle, né? Então, essa é a terceira imposição. E a quarta é a contaminação. A contaminação é a quarta em importância, porque, em geral, ela é a última. A Uhum, contaminação está concentrada nas áreas urbanas. uhum, E ela tem origem nas áreas urbanas, industriais. Mas, assim, nas áreas urbanas e industriais, a fragmentação já chegou antes, a caça, né, o desmatamento já uhum. chegaram antes, né? E as exóticas já chegaram antes. Quer dizer, assim, quando chega a vez da contaminação, já sobrou pouca coisa, né? Mas você falando isso agora, me lembrou uma coisa muito interessante. Eu fui algumas vezes para uma fazenda na Amazônia, já é floresta amazônica, mas é uma transição ali no norte do Mato Grosso, de Cerrado para a Amazônia. E ela foi, obviamente, eu conheço pessoas que estão lá desde os anos 70 e houve bastante desmatamento já, mas ainda tem áreas muito grandes de floresta preservada dentro dessas fazendas. E eu conversando com o pessoal de lá, morador, perguntando, por exemplo, a quantidade de bicho, né? Se eles viram dos anos 70 para cá, diminuição muito grande. E o que eles falam para mim, isso foi muito interessante, porque eu tinha certeza que devia ter diminuído muito por conta de desmatamento, né? Que é um problema gigante no Brasil, uma coisa tenebrosa às vezes que acontece, mas eles me falaram que a quantidade de bicho não diminuiu muito. Que eles me falaram que o que diminuiu demais dos anos 70, 80 para cá foi a quantidade de peixes. E aí eu vi um cara falando que eles reportam isso a agrotóxico nas plantações ali de soja, de milho e tal, e a chuva lavando aquilo para os rios e diminuindo. Faz sentido isso? Que é a contaminação, Faz né? sentido. Assim, é difícil no Brasil achar um rio que não tenha sobrepesca, Uhum, né? uhum, Tem muita gente que pesca, muita gente que uhum. pesca de forma inadequada, né? Coloca Pesca rede, comercial, ou às vezes com apetrechos assim que são inadequados, né? claro, rede. Fazem uma pesca excessiva. Então isso é generalizado. É difícil achar um rio sem sobrepesca. Uhum, Mas a contaminação vai ter a sua importância também. Agora, uhum. isso é notável no caso dos peixes, justamente porque as pessoas estão de olho neles, né? Pelo interesse da pesca.
Aham, aham. Agora tem menos gente de olho em certas aves ou em certas borboletas, né? É verdade. As Borboleta nem se eventualmente fala, né? estão diminuindo, mas ninguém tá enxergando, né? Porque ninguém está atento a isso, né? E Uhum, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, que talvez seja o caso das onças pardas aí em São Paulo, uhum. é que as Adaptação. espécies, antes delas desaparecerem, não necessariamente elas se tornam menos visíveis à medida que elas vão declinando em abundância. Elas Uhum, podem se tornar até mais visíveis. Porque se o habitat já não sustenta, elas acabam procurando recursos complementares nas áreas já antropizadas, nas áreas que a gente já modificou. Então ela vai para a lavoura e aí ela se torna visível. Aí o pessoal vê ela, né? Olha, mas eu estou vendo onça aqui. Claro, ela está saindo do mato para procurar comida porque o mato não tem mais. uhum, Mas não quer dizer que tenha mais onças, elas só estão mais visíveis. uhum, uhum. E não tem o quesito de adaptação também? Olha, sim, tanto a fauna como a flora têm estratégias adaptativas incríveis, né? Uhum, E muitas delas seriam capazes de sobreviver mesmo nesse mosaico parcialmente alterado. E, e essa convivência, em muitos casos, é possível, né? Tu acabou de relatar a questão das onças ali, né? uhum. Mas claro que isso depende também de uma certa boa vontade, tolerância, né? Disposição, né? Para fazer essa convivência. É, eu estava falando com o Leandro lá do Instituto Onça Pintada e ele falou: todo mundo acha muito bonitinho a onça, né? Porque ele trabalha com onça, longe, Na né? Se terra ela dos outros, aparece. né? Exatamente, ele falou: se ela É, aparecer em São Paulo, para ter certeza que o cara diga logo, vem aqui, Bama, joga ela lá na fazenda daquele cara que mata a onça, e que o problema é dele. é Ninguém isso quer aí. lá perto, né? A gente adora fazer conservação na terra dos outros. É, E adora apontar o exatamente. dedo para os outros, né? Sem olhar sem fazer uma certa autocrítica, né? Com É. relação aos danos ambientais também, é a mesma coisa, né? Apontar o dedo é fácil. É verdade. A questão do desmatamento no Brasil, ela vem aumentando, né, Demetrio, Sim, sim, ultimamente. sim, sim. Esse é o lado sujo do agronegócio. E, Uhum, assim, bom, grandes produtores têm a oportunidade de conservar grandes áreas e uma ou outra perda em função de uma onça, aí para eles pode ter um impacto econômico pequeno. uhum, Então, sim, tudo isso são possibilidades, mas assim também é fato que existe uma faceta aí, uma parcela do agronegócio que, que é tipicamente brasileira nesse aspecto negativo, que ainda está naquela visão lá do Pedro Álvares Cabral e do Caminha, quando chegaram aqui, né? Em se uhum. plantando tudo dá, sabe? Ainda estão com aquela ideia de que o Brasil é gigantesco e a nossa natureza é inesgotável, né? E que pode avançar com a agricultura até onde quiser, que tem muita floresta, sobra água, sobra tudo, sabe? Essa É, ideia, né, de paradisíaca, né? Que é de 500 anos, né? é, Acha que tudo que ele está fazendo só tem um lado, só tem lado bom, né? Não tem efeito ruim nenhum. impacto. Aham, aham. Você já ouviu falar de um negócio chamado agricultura sintrópica? Sim, Eu até outro dia comecei a pesquisar isso, achei muito interessante e agrofloresta também, esse tipo de coisa. Você acha que isso pode ser uma solução para larga escala no futuro? Porque quando você fala disso, as pessoas falam, mas isso não se sustenta em larga escala. Mas a impressão que eu tenho é que eu acho que daria uma impressão totalmente de leigo, né? Para a gente mudar um pouquinho essas formas que a gente tem de monoculturas gigantes, além de, claro, fazer uma coisa que lá o Instituto Onça Pintada já faz, que é trabalhar com preservação de corredores ecológicos, mesmo que haja as fazendas, mas eles manterem os corredores bem preservados. Esse negócio de uma agricultura mais integrada e não só monocultura, uma forma de preservar um pouco mais. Acho que isso é possível? é possível e é desejável. Assim, não existe assim, uma receita única, né, de sucesso ou uma solução milagrosa. E a gente precisa de uma diversidade de ideias e de soluções, assim, uma coisa mais customizada, né, conforme cada realidade local, né, de realidade local em termos
de perfil produtivo, né, de cultura, de produção, de perfil de posse da terra, e enfim, né, mas, tem muitas soluções possíveis, a sintrópica é uma delas, né, a monocultura vai ter o seu espaço, mas certamente não essas monoculturas gigantescas que a gente tem no Brasil, né, aí não tem solução possível, né, ela vai ser sempre extrema, toda monocultura de grande extensão, latifúndio, ele vai ser inevitavelmente sempre dependente de muitos inputs, né? Muita carga de agrotóxico e de adubo, com muita perda de agrotóxico e adubo para o lençol freático e para o rio, e com muito uso intensivo, uso excessivo de máquina, não tem como fugir disso num grande latifúndio. Mas é possível ter monocultura em outros contextos, em áreas menores, em mosaicos, com rotação de cultura. Assim, tem que ter um portfólio ali de soluções, de ideias, né, de como produzir alimentos, bem diversificado, né, que a gente consiga adaptar a cada situação mais concreta. E sempre que a gente puder ter uma produção mais próxima da orgânica, e mais integrada, né, com produção de alimentos, pecuária, e mais próximo do consumidor, né, que envolva menos deslocamentos em grande distância, né, sempre que ela for mais próxima de cooperativas ou de grupos familiares ou de uma agricultura familiar, sempre que a gente puder caminhar nessa direção, a gente vai ter uma série de benefícios. Né? Mas tem um leque enorme de possibilidades, né? Desde o latifúndio até uma situação radical de agricultura sintrópica ou algo assim extremamente orgânico e local. Como é que é o sintrópico mesmo? Você me explica um pouquinho, porque eu não entendi tudo quando eu estava lendo. Olha, de fato eu não sou especialista nesse modelo agrícola em particular, né? Mas a ideia da agricultura sintrópica é focar assim, na adequação do solo e dos recursos locais e olhar para a capacidade produtiva, para a vocação produtiva local e otimizar essa produção, evitando monocultura. Né? Então, assim, basicamente é isso, assim, integrar as culturas, pode ser no tempo, pode ser no espaço, pode ser simultaneamente, mas assim, focado no respeito às vocações, né, do clima, do solo, né, das condições locais. Uma coisa que eu estava ouvindo, o negócio de agrotóxico é que a gente agora com essas modificações genéticas que estão sendo feitas nas plantas, né? Então, os GMO, que eles falam em inglês, né? Geneticamente modificado, as plantas não vão precisar de agrotóxico mais. Então, isso seria um lado positivo, né? Desse negócio que a gente ainda não sabe onde vai dar direito, mas eu já ouvi falar que pode criar plantas e culturas resistentes a pragas que não precisariam de agrotóxico. Porque é interessante pensar isso também, né? Porque o geneticamente modificado ele tem uma polêmica muito grande, mas eu ouvi isso, achei interessante. É difícil, apesar dos geneticamente modificados já estarem aí há uns 15 anos, pelo menos, ainda é bastante difícil se pronunciar com clareza sobre os riscos e benefícios deles. E é uma tecnologia, e tem um jargão aí na área tecnológica que diz assim, né, que se existe uma tecnologia, vai existir o uso e o abuso. Então, claro, né, que um geneticamente modificado para resistir à praga é melhor do que um geneticamente modificado para resistir ao agrotóxico. E essa decisão de qual geneticamente modificado a indústria vai escolher para produzir, vai escolher para difundir, e qual deles que o agricultor vai escolher,
é influenciada por muitas coisas, entre elas, né, por lobbies econômicos, né, da indústria, né, por interesses comerciais e muitas outras coisas. E a gente não tem muito controle sobre isso. É preciso ser crítico com relação a soluções tecnológicas. A tecnologia, ela oferece possibilidades, mas ela oferece riscos também. Então, assim, a gente tem que deixar a tecnologia sempre a reboque dos nossos objetivos humanos, né? Dos nossos interesses. E não permitir que a tecnologia transforme a nossa realidade e nos force a gente a se adaptar a ela, né? Esse é sempre o risco da tecnologia. E, além disso, a tecnologia, especialmente no país de terceiro mundo, como o Brasil, ela acaba, às vezes, criando desigualdades. Ela aumenta a dependência, já que essa tecnologia não é desenvolvida aqui, e aumenta a dependência externa, aumenta a dívida externa e várias outras coisas, né? Não é Tira o barato. país, tira a soberania do país. Uhum. E, muitas vezes, essas tecnologias são caras, especialmente quando inovadoras, e aí cria um descompasso entre aqueles que têm condições de ter acesso a essa tecnologia e os que não têm. Uhum. Ela pode incrementar desigualdades. Então, assim, ela é uma dessas soluções para que a gente colocar nesse portfólio, né? Mas a gente precisa de outras junto com ela. E tecnologia não é só gadget eletrônico, né? Uhum. Uhum. Então, assim, muita gente confunde, por exemplo, a agricultura orgânica com a agricultura primitiva, só porque tem menos maquinário e menos app, né? Mas não é isso, tem muita tecnologia lá. Só que essa tecnologia, ela é basicamente conhecimento, Uhum. né? Não é equipamento, é conhecimento. Ela é extremamente inovadora. Né? Então, assim, é outra abordagem para a gente olhar a tecnologia, né? Tecnologia não é só equipamento. Bom, eu fico preocupado com o negócio de o meio ambiente no Brasil, acho que é tratado, por isso que eu gosto de falar disso, de uma maneira muito, a conservação é tratada de uma maneira muito de qualquer, então a gente não tem, né, como a gente estava falando, um manejo bem regulamentado, até tem de pesca, né, mas não tem de caça, a gente tem um desmatamento muito alto, acho que também teria que ter existe, né, manejo de flora, mas é o que você falou, o brasileiro também tem a tendência a dar o jeitinho. E acho que tem um problema grande também, não sei se eu queria que você falasse isso também, a gente tem um problema grande de tráfico de animais também aqui, né, Demetrio? Ah, sim, o Brasil é um dos recordistas no planeta em tráfico de biodiversidade. O que Uhum, é compreensível, porque, afinal de contas, é o país mais rico em biodiversidade. O Brasil uhum, tem cerca de 10% do território de terras emersas do planeta, mas tem cerca de 13% da riqueza biológica do planeta. Então, a gente tem mais riqueza do que a gente esperaria para o tamanho do país. Alguém poderia pensar, não, a gente tem muita riqueza biológica aqui porque nós somos um país grande. Não, mas a gente tem mais do que o que se esperaria, acima do esperado. acho que Então, pelo é claro clima que também, né? é um país bastante visado do ponto de vista da biopirataria. Uhum. E até por isso o Brasil, nos anos recentes, até, sei lá, 2014, 2015, sempre teve um protagonismo muito importante em todas as discussões internacionais sobre tráfico. As ideias mais criativas e o país mais Tráfico de preocupado animais. Aham. com essa questão foi o Brasil. Agora que a gente Uhum. está abrindo as pernas para essa questão, né, e deixando É. acontecer. O que para nós é péssimo, né? E é interessante isso, porque a preocupação, como isso está colocado lá na Convenção da Diversidade Biológica, é com o compartilhamento dos benefícios. E a gente poderia acrescentar aí o compartilhamento dos custos também, porque assim, conservar a biodiversidade é legal, né? A biodiversidade ela pode ser uma árvore, né, que a gente não conhece, nunca viu, ela pode ser a fonte de um novo medicamento. Bom, Uhum. mas até isso virar um medicamento, tem muita pesquisa, muita tecnologia que precisa ser desenvolvida. Bom, a gente tem que ter condições de fazer isso, Uhum. né? Só quando a gente tiver condições de fazer isso é que esse benefício vai se materializar em dinheiro, né? E uma vez que ele se materialize,
ele precisa ser compartilhado com quem teve o ônus da conservação, porque conservar custa dinheiro, Claro. né? E então a biopirataria pega recursos do país, transforma em bens, em benefícios lá fora, e depois a gente compra isso, né? Então a gente fica com o ônus da conservação e uma Aham. multinacional fica com o benefício econômico. Biopirataria seria o cara chegar, sei lá, ali na Amazônia e pesquisar uma planta e usar ela e aí patentear um remédio daquela planta e vender para gente, por exemplo. Exatamente. Agora tu olha, agora pensa assim, né? São milhares de espécies vegetais Uhum, e são centenas de doenças humanas. Então, assim, se a gente for testar cada planta para cada doença, fica impossível, uhum, né? Seriam bilhões de testes. Não tem como fazer isso. uhum. Então, como é que a gente descobre qual planta serve para qual coisa? Bom, a gente vai perguntar para quem está fazendo esses Pro experimentos índio, há milhares pergunta de pro anos. índio. O conhecimento indígena, Ah, exatamente. Então, aí vem a importância do ponto de vista econômico, né? Uma importância uhum, utilitarista, tem que tomar cuidado com isso, do uhum, conhecimento tradicional. uhum. A indústria farmacêutica sabe disso. Eles vão Inclusive, lá. lá, claro, ela sabe que a proteção do conhecimento indígena é necessária para a matéria-prima da indústria farmacêutica. Metade dos medicamentos que a gente consome tem origem na biodiversidade. A Uhum, outra metade é sintética. Mas tá. metade dos medicamentos tem origem na biodiversidade. E a forma de ter acesso a eles é pelo conhecimento indígena. Então, tem muita preocupação internacional com proteção indígena por um interesse econômico também. E Uhum, que as comunidades indígenas são muito mais do que isso e merecem respeito muito além disso, uhum, né? uhum, E, mas, enfim, elas são detentoras de um patrimônio que é um patrimônio brasileiro, nacional, que precisa ser reconhecido e uhum, precisa receber o retorno, né, da produção desse conhecimento, uhum. né? Você acha que é, existe alguma maneira, por exemplo, da gente usar ou ocupar de forma sustentável uma área como a Amazônia sem desmatamento, fazendo, ou pelo menos com manejo, né, de flora, esse tipo de coisa, de uma forma mais interessante do que, por exemplo, pelo menos eu tenho essa impressão Soja do e que, por gado? exemplo. Sim, com Hã? certeza. Com certeza. Aham. Então, assim, extrair açaí e castanha de dentro da floresta rende mais, em termos econômicos, por hectare, do que só Uhum. jogado. Uhum. E não precisa desmatar. A gente está falando de Uhum. dois produtos. Pode ter Uhum. vários outros lá. Uhum. E por que isso não dá certo? Né? Bom, porque a pessoa que está interessada, né? Que a pessoa que teria esse perfil de negócio, né? Uhum. Que é açaí e castanha, não é a mesma pessoa que tem o perfil que está no mercado do gado ou que está no mercado da soja, Uhum. né? Mas assim, claro, a Amazônia rende mais em pé, e não tem dúvida. Eu também Só acho. que quem se beneficia com a Amazônia em pé, economicamente, nesse caso, não são as mesmas pessoas de quem se beneficia desmatando. E aí Aham. é uma escolha que o país tem que fazer. Hoje olhando, eu não pensaria assim nunca, uns anos atrás, mas eu acho que a Amazônia sendo explorada, como você falou, com manejo, até de própria, de cortar algumas árvores, mas com o tempo de você deixar ela repor para não derrubar a floresta, né? Não fazer o que a agropecuária faz, que é tipo botar uma corrente de cada lado de um trator e sair derrubando tudo, mas fazendo uma coisa de manejo e próprio ecoturismo. Pode ser até uma visão romântica, mas pesca amadora, eventualmente caça amadora, bird watching, que eles falam, acho que você ocupar a floresta dessas maneiras que não causam impacto gigante, seriam, acho que, uma forma de preservar bem mais interessante do que só falar não pode desmatar, fechar o olho, e o pessoal desmata o tempo todo lá, que é uma tristeza, né? Você vê quem vai para lá, como é que os caras fazem, põe um trator de cada lado, uma corrente no meio, sai derrubando a floresta e acabando com tudo, né? Isso é um absurdo e é desnecessário, né? É um absurdo no Uhum, século XXI, porque a gente precisa de cada árvore em pé para sequestrar carbono. O clima está mudando. A gente precisa sequestrar o carbono na atmosfera. Esse planeta pode ficar inabitável. Isso é uma possibilidade real.
Então, assim, nós estamos na situação de ter que plantar florestas, né, e não desmatar, né? Uhum. É um absurdo continuar o desmatamento. E é possível ter desenvolvimento sem desmatamento, plenamente possível. Plenamente possível. Mas, assim, são opções políticas, né? A dimensão política disso tudo é que complica, né? A É verdade. ganância, essa É, visão de natureza infinita que ainda domina o Brasil. Uhum. Infelizmente também, politicamente, nos últimos anos, a gente não tem se preocupado tanto, né? Isso aí acho que vai gerar um impacto no futuro, né? O Brasil, ele tem um trunfo muito importante na mão, né? Que é justamente a importância que o país tem em termos ambientais, seja pela potencialidade de sequestrar carbono, seja pela biodiversidade, né? E pelos benefícios potenciais que essa biodiversidade pode proporcionar. Então, assim, tem o famoso G8, né? Os países mais ricos do mundo. O Brasil não está nessa lista. Mas tem o E8, o Environment 8, né? Que são os 8 Aham. países mais importantes do planeta em termos No meio ambientais. ambiente. Nessa lista o Brasil está. Então o Brasil, e essa é uma questão estratégica de sobrevivência hoje. O Brasil poderia usar essa moeda de troca na diplomacia internacional. E não usa. E faz o discurso avesso, né? Faz um discurso do passado. É, E, é, enfim, né? A gente está perdendo oportunidades importantes aí. muito, muito. Eu acho isso e muita gente acha, e é triste ver, porque a gente tem como você fala, uma das maiores biodiversidades do mundo, não só pelo nosso tamanho, mas pelas próprias características de clima, né, de meio ambiente, e a gente não discute isso de forma séria. A gente até, que nem como você falou, população muito urbana, mas isso reflete em tudo. Então, acho que tem que ter essa discussão de forma séria, né? É, é. Esse canal teu aí é importante para isso, né? É mais A uma ideia frente é aí essa. para a gente abrir essa discussão e fazer as pessoas pensar. A ideia é essa. Bom, Demétrio, muito obrigado, cara. Foi muito legal essa entrevista e esse é um tema que eu não tenho curiosidade mesmo e não canso de conversar com as pessoas sobre isso. Então, você foi mais uma pessoa para aqui me esclarecer um monte de coisa, me dar uma visão um pouquinho diferente da que eu tenho. Legal, eu que agradeço o convite, hein? Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí por ouvir mais um DMMA Podcast. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais, tá bom? Valeu, obrigado.